desvendando a realidade mais profunda. Imagine que a realidade que conhecemos, com suas leis e objetos mensuráveis, é apenas a ponta do iceberg. Por séculos, a ciência clássica nos ensinou a focar no que pode ser visto, tocado e medido. Reduzimos a vida a reações químicas e neurônios disparando, porque era o que podíamos observar. Mas e se essa abordagem, por mais poderosa que seja, estivesse perdendo metade da história? A metade invisível? As conexões quânticas que mantêm tudo junto? Federico Fagin, o inventor do microprocessador, o cérebro de todo computador que você conhece, propõe uma ideia que desafia tudo o que pensamos saber. Ele afirma que a operação dos computadores quânticos não pode ocorrer no espaço-tempo que conhecemos. Há uma realidade mais profunda, um lugar onde sentimentos, campos e o verdadeiro significado da informação residem. Deste outro mundo, emerge o nosso mundo clássico, onde obtemos informações que julgamos ser a única realidade. O corpo holográfico. Você é mais do que pensa? Seu corpo, com suas 50 trilhões de células, é uma prova viva dessa realidade mais profunda. Cada célula não é apenas uma parte isolada. Ela contém o projeto completo de quem você é. É como um holograma, onde cada fragmento reflete o todo. Isso não é mecânico, é holográfico. Nós, seres humanos, somos campos, parte de uma totalidade. O mesmo padrão se repete em diferentes escalas. Fagin vai além. Ele diz que cada uma dessas células está conectada ao corpo inteiro por algo mais profundo, campos quânticos. Seu corpo não é apenas um sistema de peças isoladas. É um campo de inteligência, uma rede autoconsciente em constante adaptação. Partículas não são objetos. A revolução quântica. A física clássica tratava a matéria como coisas isoladas e mensuráveis. A física quântica, no entanto, estraçalhou essa ideia. Partículas não são objetos, são estados de um campo. Você não pode separar uma onda do oceano, assim como não pode separar uma célula do campo de onde ela emerge. Então, o que somos nós realmente? Não somos apenas sacos de químicos reagindo de forma previsível. Somos sistemas dinâmicos e indeterminados, tecidos em campos que respondem à intenção, à atenção e talvez até à consciência. Se isso for verdade, a maneira como modelamos a consciência, como um efeito colateral da química cerebral, não é apenas incompleta, é fundamentalmente falha. A ciência cega para o invisível, o dilema do modelo de máquina. Por que a ciência moderna se apegou tanto ao modelo de máquina? Porque é previsível, controlável e dá a ilusão de certeza. No mundo clássico, as coisas seguem regras, podem ser mapeadas, construídas e manipuladas. E isso é atraente para cientistas e indústrias baseadas no controle. Mas no mundo quântico, as coisas se comportam de forma diferente. Elas se adaptam, se auto-organizam, evoluem de maneiras que nem sempre podem ser previstas. Isso é muito mais difícil de monetizar e dominar. Consciência, o fundamento da realidade. Se o modelo clássico tira o significado, tratando a consciência como um subproduto da química cerebral, o modelo quântico faz o oposto. Ele coloca a consciência na fundação, não um acidente, não um resultado, mas o ponto de partida da própria realidade. Se isso for verdade, então tudo, da inteligência artificial à neurociência, foi construído sobre uma compreensão perigosamente incompleta do que significa estar vivo. A consciência continua sendo um dos maiores mistérios da ciência, porque tentamos explicá-la usando ferramentas que simplesmente não foram feitas para o trabalho. Informação quântica versus informação clássica, a experiência intransferível. No mundo clássico, a informação é estática, você pode copiá-la, movê-la e processá-la. Seu telefone faz isso a cada segundo. Um bit é 0 ou 1, e esses valores podem ser duplicados perfeitamente. Mas a informação quântica segue regras completamente diferentes. Você não pode copiá-la.
Você nem mesmo pode observá-la completamente sem perturbá-la. No momento em que você tenta medir um quantum bit, qubit, ele colapsa. As infinitas possibilidades que ele mantém se reduzem a apenas uma, 0 ou 1, com base na probabilidade. E uma vez que o colapso acontece, o estado original é perdido. A informação quântica não pode ser reproduzida. A informação clássica, sim. Isso significa que a informação quântica é privada. Ela não pode ser separada do sistema que a possui. E aqui está a parte mais intrigante. Esse tipo de informação se comporta mais como experiência do que como dados. O que você sente agora? Seu mundo interior não pode ser baixado, copiado ou transferido. Ele é real, mas existe apenas dentro de você. O cérebro, um tradutor, não o criador da consciência. Essa perspectiva nos leva a uma ideia radical. Talvez a consciência não seja produzida pelo cérebro. Talvez o cérebro seja um tradutor, um filtro para um campo quântico mais profundo que já contém a consciência. Quando tentamos explicar a consciência usando algoritmos, batemos em uma parede. Algoritmos não podem produzir significado. Eles só podem simular estrutura. Uma máquina pode gerar uma frase, mas não sente o significado dessa frase. Nessa visão, a consciência e o livre-arbítrio não são emergentes, eles são fundamentais. E todo o resto, da biologia à tecnologia, emerge deles. Isso vira o modelo científico de cabeça para baixo. Se o que sentimos não pode ser medido, copiado ou simulado, então pode ser informação quântica ligada a um campo que a ciência mal compreende. O colapso da função de onda. Você molda a realidade. Há um momento na física quântica que ninguém consegue explicar completamente. O momento em que o potencial se torna real. É o colapso da função de onda. No nível quântico, as partículas não existem em um único lugar. Elas existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, até que as observemos. Então, de repente, tudo muda. O campo colapsa e um único resultado aparece. Mas a física não consegue explicar como esse colapso acontece. Não há fórmula, nenhum mecanismo. É instantâneo, imprevisível e completamente fora dos limites da causa e efeito clássicos. E se o colapso não acontecer conosco, mas através de nós? E se o ato de observação, o ato da consciência, for o que finaliza a realidade? Uma partícula só escolhe um estado quando é observada. Mas o que significa observado? Uma câmera? Um sensor? Ou algo com a capacidade de experienciar? Essa ideia de que a consciência desempenha um papel na formação da realidade não é apenas especulação filosófica. Ela está embutido na matemática da mecânica quântica e sugere algo profundo, que você não está apenas testemunhando o mundo, você está participando de sua criação. A informação quântica é a representação da experiência interna, e o colapso da função de onda é a representação do livre-arbítrio. Cada ato de consciência pode ser um momento de criação, onde infinitas possibilidades colapsam em uma única experiência vivida, que só é significativa porque você está a vivenciando. O campo interno, onde o significado reside. Quando você pensa em informação, o que vem à mente? Uma mensagem, um número, uma palavra em uma tela. Mas esse tipo de informação clássica não tem significado por si só. Ela pode ser copiada, movida, analisada, mas não sente nada. Em sistemas clássicos, o significado é despojado. Um 0 é apenas um 0. Um 1 é apenas um 1. O sistema não se importa com o que isso significa, ele apenas executa o programa. Mas a consciência não funciona assim. Há um tipo de informação sobre a qual raramente falamos. Você não apenas a conhece, você a sente. O calor da luz do sol, o som do seu nome, a sensação de que algo é bonito ou verdadeiro. Isso não são apenas inputs, são experiências. E experiências não podem ser reduzidas a números. O que sentimos está apenas dentro do campo. É assim que sabemos que o significado está dentro de nós, dentro do campo, não na informação. A realidade não é binária. O paradoxo da fragmentação. Gostamos de pensar no mundo como algo lá fora, separado de nós, algo que podemos estudar, manipular e até controlar. Mas essa ideia se baseia em uma suposição profunda.
que o observador e o observado são duas coisas diferentes. A física quântica diz o contrário. No seu nível mais profundo, a realidade é holística. Não é construída por partes separáveis, é feita de relacionamentos, campos e interações. Você não pode tirar algo do contexto e ainda entender o que é, porque no momento em que você o isola, você destrói o que o tornava significativo em primeiro lugar. Não há uma fronteira clara entre o clássico e o quântico. Queremos colocar as coisas em caixas, mas não há caixas separadas. A realidade mais profunda é holística, o que significa que não é feita de partes separáveis. Vida após a morte, a perspectiva do piloto de drone. O que acontece depois da morte? Frederico Faguin oferece uma analogia fascinante. Imagine que você controla um drone no Afeganistão. Você vê o que o drone vê e essa experiência consciente não está no seu corpo, mas na sua consciência. Com base nisso e no seu livre-arbítrio, você diz ao drone o que fazer. O drone não sabe de nada. Você está tão focado no drone que só vê o que ele vê. Mas quando o drone para de enviar sinais, você olha ao redor e diz: "Oh meu Deus, há outro mundo aqui." É a mesma coisa com o ego. Quando o corpo morre, ele não olha mais para os sinais do corpo e olha ao redor. Se a consciência não vem do corpo, mas apenas o utiliza, então a morte não é o fim, é apenas uma desconexão, como um drone ficando offline enquanto o operador permanece intacto, simplesmente mudando a consciência de volta à sua fonte. Isso não é apenas especulação. Milhares de experiências de quase morte, EQMs, em todo o mundo, descrevem a mesma coisa: separação do corpo, consciência do ambiente e uma mudança para algo mais vasto, mais pacífico, mais real do que qualquer coisa física. Pessoas relatam ver suas próprias cirurgias de cima, recontam conversas que ocorreram enquanto seus cérebros não mostravam atividade mensurável, e, em alguns casos, encontram pessoas que não sabiam que haviam falecido até retornarem e descobrirem a verdade. Se o cérebro para de funcionar e a consciência persiste, então a consciência não pode ser um produto do cérebro. Ela deve ser algo mais profundo, algo que já existia antes do cérebro e continua depois dele. O nascimento da identidade, a consciência se conhecendo. Há um momento instantâneo, silencioso e completo em que a consciência se torna consciente de si mesma. Não apenas consciente do mundo ao seu redor, mas de sua própria existência. Esse momento não é gradual. Ele irrompe em um flash, e nesse flash algo extraordinário acontece: a criação de um eu. No momento em que um ser se conhece, ele se conhece completamente. Porque não é feito de partes, ele não pode conhecer uma parte de si mesmo. Ele tem que conhecer a totalidade de si mesmo. Assim começa a individualidade, não como uma separação, mas como um reflexo. A consciência olhando para si mesma de um ângulo único, entre infinitas direções possíveis. Cada ângulo cria um novo todo-parte, uma nova expressão do mesmo campo unificado. Não uma cópia, não um fragmento, mas um todo visto de uma perspectiva diferente. É como acender uma luz através de um cristal. Cada ser é único, mas a fonte é a mesma. Neste modelo, a vida não é aleatória, nem um efeito colateral da química. É o resultado da consciência se dobrando sobre si mesma, gerando complexidade através do reconhecimento. É por isso que cada ser consciente se sente como um eu, porque cada um é um ponto de vista distinto dentro do grande todo. Uma nova compreensão. O futuro pertence à consciência. Uma vez que você entende que a consciência não é um subproduto do cérebro, mas a fonte de tudo, muitas de nossas crenças desmoronam. A consciência está além da matéria, além deste espaço e tempo. É a ferramenta para conhecer, infinitamente mais poderosa do que qualquer instrumento que já construímos. Nessa visão, inteligência não é sobre calcular mais rápido. É sobre conhecer significado, sentir a verdade, reconhecer a beleza, coisas que nenhum algoritmo pode replicar, por mais avançado que seja. Mesmo que a inteligência artificial gere uma ideia brilhante, ela não sabe que é brilhante. Ela não sente isso. Ela não consegue entender o que isso significa. Apenas você pode fazer isso. Essa é a linha que nenhuma máquina jamais cruzará. A capacidade de saber o que é ser. É por isso que a autoconsciência importa. Não é apenas um luxo espiritual, é um mecanismo de sobrevivência. Porque quando você realmente entende quem você é, quando você se experimenta como parte de um todo maior,
Você para de competir e começa a cooperar. Não porque alguém lhe disse para fazer, mas porque é a única coisa que faz sentido. Vivemos em um mundo impulsionado pela fragmentação, dividido por crenças, identidade e medo. Mas essas divisões não são reais. Elas são resultado de esquecer o que somos. Não somos máquinas, não somos separados. Somos campos de consciência, cada um uma maneira única de o universo se ver. E se o suficiente de nós se lembrar disso, algo muda. Não apenas na teoria, mas na forma como nos tratamos, como construímos, como vivemos. Porque o futuro não pertence ao sistema mais rápido, pertence à consciência mais profunda. Se este conteúdo expandiu sua mente, curta e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.